Livro de Salmos, Salmos 55, versículos de 1 a 14. E hoje eu quero falar sobre sabotadores de si mesmos. Sabotadores de si mesmos. Salmos 55, versículos de 1 até o 14. Amém, irmãos? O texto diz assim: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Estou agitado e ando perplexo. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do inimigo, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me hostilizam. O meu coração está angustiado dentro de mim. Os terrores da morte me sobrevêm. Temor e tremor me apertaram, o horror me cobriu. Eu disse, quem me dera asas como de uma pomba, voaria e estaria em descanso. Eu fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia ao meu refúgio, longe da fúria do vento, da tempestade. Despedaça os ímpios, ó Senhor, e divide as suas línguas, pois vejo violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor, e sobre os seus muros iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Se fosse um inimigo que me afrontava, eu o teria suportado. Se fosse um adversário que se engrandecia contra mim, dele teria me escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Conversávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Amém. Sabotadores de si mesmos. Hoje eu queria tratar de um assunto de extrema importância e que vale para todos aqueles que estão ouvindo esta pregação. Para mim, para vocês aqui na igreja, para quem vai assistir depois. Hoje eu queria falar sobre sabotadores de si mesmos. Eu vou chamar assim, sabotadores de si mesmos, aquelas pessoas que são suicidas em potencial. Suicidas em potencial. Aí você para e fala assim, o que eu vim fazer nesse culto? Né? Ou por que eu acessei esse vídeo que estou assistindo essa mensagem? Então, antes que você pense que isso não lhe diz respeito, eu gostaria que você soubesse que existem alguns tipos de suicidas. Então tem o clássico, né? Aquele que quer pôr um ponto final à sua vida. Tem o suicida emocional, que é aquele que assassina a sua vida emocional, às vezes por causa de uma decepção, às vezes por conta de uma deficiência física, às vezes por conta de uma desgraça que se abateu na sua família, às vezes por causa de um bloqueio, quando jovem ou na infância, enfim, ele decide anular-se emocionalmente. Existe também o suicida, que eu vou chamar aqui de suicida espiritual. É aquele que, sem a interferência de terceiros, está acabando com a sua própria vida espiritual. Está se anulando espiritualmente. Eu acredito que existam outros tipos de suicidas que eu não vou colocar aqui, porque não é o nosso assunto. E, aliás, eu te convido a continuar a desenvolver esse estudo para você mesmo, se você quiser pesquisar a respeito disso. Tem bons livros aí a respeito, enfim, para a sua própria reflexão, ou daqueles que te ouvem, daqueles que estão próximos de você. Mas eu vou me concentrar num tipo de suicida específico, que é esse espiritual. Porque eu acredito que, mesmo sem perceber, existem pessoas que, de alguma forma, estão vivendo os últimos capítulos de suas vidas espirituais. E porque elas
startaram processos que vão colocar um fim na sua vida espiritual, na sua espiritualidade. Pessoas que estão assassinando a sua própria espiritualidade. Pessoas que estão extirpando, acabando com a sua vida espiritual. Muitas vezes, as formas de suicídio espiritual não são exatamente perceptíveis. Não são exatamente, a pessoa não é conscientemente que ela quer, ela está fazendo aquilo. Eu me lembro de uma situação triste que eu, como pastor, tive de acompanhar, que é o fim de um casamento de pessoas muito queridas. Queridas por mim e pela minha família, por exemplo. Então, foi doloroso demais para mim como pastor deles, porque eu os vi casar, enfim, e quem sinalizou primeiro foi ele, o rapaz, o marido. Há um tempo ele me chamou, e numa viagem, a gente conversando, ele reclamou, e fez algumas reclamações muito, muito pontuais a respeito da sua companheira. Naquele primeiro contato, ele reclamava que ela era muito relaxada. Ela não gostava de se cuidar, ela não lavava o cabelo. Não é exagero, estou falando de ficar, por exemplo, 15 dias sem lavar o cabelo, ou não gostava de lavar a casa, limpar a casa, fazer comida, nada disso aí. Se ele quisesse roupa limpa, ele tinha que lavar. E para um pessoal que casou agora, às vezes acontecem alguns ajustes. Então você chama, a pessoa fala, não é assim que funciona. Você está chegando agora no casamento, é assim. Eu conversei com a Vanessa chamou a moça e explicou como é que funciona, né? Uma casa, como é que é e tal. Bom, como o rapaz era muito calado, a gente achou que aquilo ali já tinha funcionado. Não funcionou. Um tempo depois, ele falou, está piorando, não tem asseio nenhum, não tem roupa, não tem comida, não tem nada. Não tem... Se eu quiser um banheiro lavado, eu tenho de lavar o banheiro. Eu levanto de manhã, tenho que trabalhar, mas antes eu tenho de lavar o banheiro e tal. É muito ruim essa situação. Tirar o cesto de lixo do banheiro, senão ninguém tira. Vai amontoando, amontoando, amontoando. E aí, isso passou talvez 1 ano e meio ou 2. Aí depois quem reclamou foi ela. Ela reclamou que o marido não lhe dava mais atenção, né? Não dava atenção, não queria ficar perto dela. E aí a pergunta, você resolveu todas aquelas questões? Mais ou menos, você sabe que não é fácil, tal. Toda aquela questão, e eu não quero ser tendencioso aqui agora, porque está parecendo que eu estou dizendo que a culpa é só dela. Mas, infelizmente, o casamento acabou porque esse rapaz arrumou outra pessoa. No meio do caminho, ele caiu no pecado do adultério, não é? E eu senti muito mesmo. De verdade, ainda hoje sinto esse... E eu sinto porque esse casamento não acabou no dia que ele caiu no adultério. Mas ele, na minha opinião, ela estava matando aquele casamento com as próprias mãos há um tempo. E durou uns 2 anos e pouco, 3 talvez, ela tentando acabar com o casamento inconscientemente, e ele tentando manter o casamento, o respeito, a honra, a dignidade e tal, mas ela estava comprometendo, sem saber, o futuro dela, dele, e aos poucos, sem perceber, morreu. Aos poucos, sem perceber, acabou. Chegou uma hora que ele falou, não dá para conviver. Enfim, a maioria dos suicídios, ou a maioria dos suicidas, a pessoa não quer morrer por morrer. Tipo assim, eu acho que morrer é legal, eu vou morrer. Não. Elas entendem que elas estão numa situação tão sem volta, o suicida, ele entende que ele entrou numa que não tem, tão complexa, tão complicada, que a melhor resposta para todos os envolvidos é se ele sair de cena. E ele entende isso, e vai lá e pula da ponte. E vai lá. Então hoje eu gostaria de falar sobre o suicídio espiritual. Pessoas que estão se anulando espiritualmente. E o que isso tem a ver com sabotadores de si mesmo. Pastor, o senhor falou esse tema aí. Sabotadores de si. Quem são? Né?
onde vivem, o que eles comem. Aquela ideia do Globo Repórter, onde vivem, quem são, o que comem, o que fazem para viver. Bom, eu vou deixar para você hoje 2 pontos, porque eu sei que não vamos conseguir o terceiro. Primeiro, a nova vida em Cristo não te impede de acessar a vida antiga. A nova vida em Cristo não te impede de acessar a velha vida, a antiga vida sem Cristo. Pense um pouco comigo e responda se a conversão não podia ser um tipo de amnésia, de uma reprogramação mental. Tipo assim, você chega num lugar, como é que é teu nome? Tá, pegando a prancheta, tá, você não quer mais o quê? Ah, não quero mais fumar, não quero mais beber, não quero mais mentir, não quero mais roubar, não quero mais me drogar, eu não quero sei lá. Por quê? Não, porque eu quero servir a Cristo. Então entra nessa sala, aí você entra na sala, coloca um negócio na sua cabeça, e aí todas aquelas informações você deleta. Tudo aquilo você apaga, aperta o botão, dói, sei lá o que, alguma coisa, mas você bebe alguma coisa, toma alguma coisa, você deleta aquilo ali. Aí você sai daquela sala, uma nova criatura. Porque você não lembra, você não fez, você não gosta daquilo. E de uma hora para outra você não fuma mais. De uma hora para outra você não bebe mais. De uma hora para outra você não mente mais. De uma hora para outra você não adultera mais. De uma hora para outra você não acessa mais pornografia. De uma hora para... Enfim, você se torna uma pessoa mais amável, mais dócil, mais legal de se lidar. Tudo isso porque você foi numa igreja, atendeu o apelo de um pastor, foi lá na frente e ele fez uma oração e pluf, pronto. Resolveu. Não seria o máximo se fosse assim? Pois é. Mas não é assim que funciona na prática. E vamos ser sinceros. Na prática mesmo, presta atenção você que não é batizado ainda, que está chegando agora e achava que era na base da mágica esse negócio. Não é. Não é. Puxa, eu estava querendo me converter hoje, pastor, então não é desse jeito. Né? Então pensa bem aí, porque não é assim. Vê bem se é isso que você quer, porque não é assim. Na prática, a nova vida é uma filosofia teoricamente possível e factível. Tudo aquilo é possível que está escrito na Bíblia. É possível, é verdade, tal, mas é algo teoricamente possível se você crer, se você se entregar. E essa possibilidade, ressalto mais uma vez, tudo é verdade. Você pode falar em línguas, você pode profetizar, você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode ser um pastor, você pode se tornar uma missionária, você pode alcançar o perdido, você pode dizer para o aleijado, levanta e anda e funcionar esse negócio. Você pode. Tudo isso é teoricamente possível, mas não funciona para todo mundo. É possível. E é verdade. É factível. Mas existe uma possibilidade. Do que eu estou falando? Essa possibilidade de você se converter e abandonar tudo, tal, é verdade, mas isso caminha ao lado de fatos concretos. Você gostava de fumar até ontem. Você gostava de beber até a semana passada. Você gosta de mentir. Você gosta de adulterar. Você gosta... E aí quando você vem para a fé, você está num confronto entre a nova vida em Cristo e o que ela propõe, pela Bíblia, o que os pastores estão dizendo, que você pode ser cheio do Espírito Santo, é tudo verdade. É tudo verdade. Mas isso caminha ao lado de fatos historicamente concretos e que você conhece bem. Eu estou dizendo que isso caminha ao fato das velhas tendências, de tendências muito pessoais que você tem. Isso caminha ao fato de vícios antigos. Isso caminha ao lado, né? Isso caminha ao lado de vícios antigos. Isso caminha ao lado de alianças antigas, de tendências antigas, de gostos muito antigos, que você alimentou, que você gostou, no qual você viveu até o dia que você se converteu. Ou seja, a nova vida em Cristo existe, é verdade, mas ela caminha numa paralela, você vai sempre estar do lado, porque a menos que você mude de planeta. Porque geralmente nem de cidade a gente muda. Então, o boteco vai estar no mesmo endereço.
O amante vai estar no mesmo, vai ter o mesmo número de celular. A cerveja vai ter o mesmo gosto. E vai custar o mesmo preço. E vai ser acessível do mesmo jeito. A mentira está no mesmo, tá ao seu alcance. Tudo aquilo que você não quer mais fazer, está ao seu alcance fazer. É o que eu estou, nesse primeiro ponto, a gente vai trabalhar essa questão. A nova vida não te impede de acessar a antiga vida. A nova vida em Cristo, a nova dieta, não te impede de acessar a velha, a antiga dieta. E, pastor, mas o que a gente tem que fazer para não acessar então, ou para nessa tensão entre a velha e a nova vida? O que a gente precisa fazer? Bom, a gente precisa lutar para se manter na nossa nova vida em Cristo. E essa luta para se manter, para você se manter, para eu me manter, para nós nos mantermos na nossa nova vida, essa luta para você se manter na presença de Deus se chama santidade, santificação. O que é a santificação? É o exercício cristão feito por aquele que ama a Deus e optou por servir a Cristo, de se manter na presença de Deus. O nome disso aí é santidade. Ok? E santo é aquele que depois de confessar Jesus com a sua boca, honra Jesus com as suas atitudes. Vou repetir. O santo é aquele que depois de confessar Jesus com seus lábios, honra a Jesus através das suas atitudes. E santidade é o processo que ocorre na vida de uma pessoa que abandonou o pecado na sua mente e se mantém longe do pecado no dia a dia. Isso é a santidade. Eu abandonei o pecado filosoficamente. Na minha mente eu não quero mais. Agora, praticar a santidade é quando esse negócio funciona no dia a dia. Eu estou há 2 meses na fé e eu estou há 2 meses limpo. Eu estou há 2 meses sem beber, ou sem roubar, ou sem adulterar, ou sem mentir, ou sem me prostituir, ou sem me masturbar, ou sem assassinar, ou sem não sei. Cada um vem de um pecado, cada um vem de uma gama de pecados, muito, muito pessoal esse negócio. Tá certo? Mas eu acho que definimos bem aí o negócio de santidade, santificação, santo e tal. Bom, recentemente apareceu mais uma heresia nos nossos dias. Tem hora que eu comecei na teologia pela apologética, e tem hora que dá saudade das heresias de antigamente. Porque eram heresias teológicas mesmo, eram umas heresias que dava gosto de você refutar. De você chegar lá e falar, não, Isaías está escrito assim, em Hebreus, Ageu, sei lá o que, e tal, no grego. Agora, hoje é umas heresias que dá licença, né? Que não dá nem gosto, você dá vontade de dar risada. Né? Então, recentemente apareceu mais uma heresia no nosso sofrido Brasil, que é a tal da unção de Manassés. E a unção de Manassés, a palavra Manassés significa esquecimento e tal, e aí o cara vem lá, faz uma fila, deve dar dinheiro para alguém, para entrar nessa e tal. E aí, chega lá na fila, o cara põe a mão na cabeça, faz uma oração 6 ou 7 vezes, repete a mesma coisa lá, um mantra evangélico algumas vezes, e aí solta e fala assim, você fumava? O cara fala assim, não, nunca fumei. Eu nunca fumei. O nome disso aí é amnésia, né? É quando você esquece alguma coisa, esquece fatos e ocorrências da sua vida. O nome disso aí é amnésia. Mas aí tem essa heresia nova aí, com o nome de unção de Manassés. E aí, como essas igrejas crescem, porque o povo anda atrás disso aí, né? Então, uma igreja que fica pregando o evangelho não vai ter a juntar 2, 3, 4, 5 mil pessoas da noite para o dia. Mas essas igrejas aí ajuntam, porque prometem uma coisa que não entregam. Então, é fácil. E aí, isso vira moda, vira um case de sucesso, vira moda. E aí tem um monte de igrejas agora que entraram nessa aí da unção de Manassés. E mandaram um vídeo, nossa, não funcionava. O cara queria falar da unção de Manassés para a mulher não entendeu que ela tinha que falar, que ela não fumava mais, ou não bebia, não lembro mais. Não, ficou chato ali a situação. Não sei se vocês viram, a unção de Manassés. Aí,
Se você parar para pensar, eu falo assim, como eu gostaria que esse negócio fosse verdade. Porque não é verdade? Não seria legal? Tipo assim, se fosse verdade mesmo, só assim, pastor, qual que é o seu problema, meu filho? Ah, então, pastor, eu estou enrolado com um caso extraconjugal. Sei lá, vamos pegar um caso crasso aqui. Há quanto tempo? Sei lá, 1 ano. E o que acontece? Não, eu quero servir a Cristo, mas é difícil para mim, porque às vezes daquilo tal. Ou então a droga, né? A droga talvez é uma dependência mais voraz, né? Qual que é o seu? Não, o meu negócio é o crack. Aí quando eu vejo, tenho o meu cachimbo lá, e eu usei e tal. Então vamos lá. Põe a mão na cabeça, esqueceu. Oh, puxa, seria muito legal. Como seria legal se isso aí fosse verdade, né? Uma pessoa ora por você e no mesmo instante você deleta do seu cérebro, vem comigo, deleta do seu cérebro. Isso significa dizer que a informação que se processa que se dá através de processos químicos, através de processos sinápticos do seu cérebro, e que acessa a informação independente da sua própria vontade. Ou seja, você não lembra só o que você quer, você lembra tudo. Você está entendendo? Mas aí, todos esses processos desaparecem e você não se lembra exatamente, especificamente de uma coisa que você quer esquecer. Tá certo? Bom, aí você apaga a maconha, ou a cerveja, ou a mulher do próximo, ou a mentira, ou o assassinato, ou o dinheiro ilícito. Puf, acabou. Ó, isso podia ser verdade. Mas não é. Mas não é. São só enganadores atrás de escandalizar o nome de Cristo. Porque fazem isso em nome de Jesus. Jesus nunca fez isso com ninguém. Jesus Cristo, o da Bíblia, o Jesus bíblico, nunca fez isso com ninguém, nunca falou disso para ninguém, nunca ensinou seus discípulos sobre isso. Os discípulos de Cristo, os 12, nunca fizeram isso com ninguém. Ninguém nunca fez isso com ninguém na igreja, na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em lugar nenhum. Nunca na Bíblia tem essa história. Mas alguém falou, dá para fazer. Vamos fazer, pronto. Aí hoje eu fico olhando, a pessoa veio me falar a primeira vez sobre isso, eu não sabia, né? Dessa heresia aí, uma heresia assim mais jovem. E eu disse, essa eu não conheço. Aí fui pesquisar, era verdade, está funcionando mesmo esse negócio, tem essa heresia. E aí o que o senhor acha? Eu falei, eu acho que podia ser verdade, mas não é. Porque esse é uma delícia esse negócio. Eu acho que se isso funcionasse mesmo na prática, meu irmão, é o fim da Cracolândia. Ué, não é? É o fim da prostituição, é o fim de um monte de coisas. É o fim de um monte de coisas. Né? Imagina você, olha, se isso fosse verdade, vamos fazer a unção do Manassés compulsiva. Tipo assim, ó, o cara tem um caso extraconjugal, a mulher, ele não quer largar, a mulher chama o pastor, aí o pastor põe a mão na cabeça dele e já esqueceu. Pronto, não sei o nome, o telefone, nunca tive, não sei o que, amo minha esposa de novo. Podia ser verdade, mas não é verdade. Mas não é. Aliás, seria muito bom se algumas heresias fossem verdade, não é mesmo? Você pega, por exemplo, algumas heresias de Testemunho de Jeová. Então, o Testemunho de Jeová é assim, o pior cenário. Porque, por exemplo, vamos lá na Bíblia. Na Bíblia tem céu e inferno. O salvo vai para o céu e o perdido para o inferno. O inferno é do jeito que Jesus disse. O lago de fogo, lá tem fogo, o guieno, eu estou falando. E tal, e ranger de dentes, e o pau quebrando, e o bicho não morre, não sei o que lá. Beleza. Aí para as TJs, isso não é verdade. Muito embora foi Jesus Cristo que falou, e na Bíblia, o personagem que mais fala de inferno é Jesus Cristo. Muito embora tenha sido Jesus que falou. E nos textos correlatos de céu e inferno, o orador é o mesmo, Jesus está falando. E o que ele fala para o céu, para o testemunho de Jeová, vale. Mas o que ele fala para o inferno não vale. Mesmo estando na mesma oração. Mesmo estando no mesmo texto. Por exemplo, a salvação no céu é eterna. Mas o sofrimento no inferno não pode ser eterno. Mesmo Jesus dizendo no mesmo texto. Aí... Por que a Testemunha de Jeová não crê assim? Não, porque a forma da Testemunha de Jeová acreditar é a seguinte. Se você é um cara que não recebeu Jeová, que não acreditou nessa ideia das 144 mil, lá da Torre de Vigia, no esquema deles, você não crê no esquema deles? Não. Então, o que vai acontecer de pior para você? Você não vai ressuscitar.
Você morre, aí você não ressuscita. Aí você fala assim, peraí, é uma boa essa história aí. Porque a pessoa pode pintar e bordar do jeito que for. Aí ela morre com 70, 80 anos, e o pior que vai acontecer com ela não vai ressuscitar. Aí tinha um amigo, na época a gente estudava lá no Instituto Cristão de Pesquisa, e trabalhava com seitas e tal. Ele pegou um testemunho de Jeová daquelas encardidas, do grego e do hebraico, não sei o que e tal. E aí ele estava perdendo no debate, para testemunho de Jeová. Eu não vou falar o nome desse cara, porque hoje ele é muito conhecido. Ele é um grande apologista hoje. Mas na época não era não. E aí ele estava perdendo no debate. Aí a testemunha de Jeová falou assim para ele, lá pelas tantas, falou assim, mas se você pensar desse jeito, você não vai ressuscitar? Aí ele olhou para ela e falou assim, ué, então tá bom. Então eu não quero ressuscitar. Aí ela falou assim, não, mas você, como assim você não quer ressuscitar? Eu falei, não, o pior que vai acontecer comigo é eu não ressuscitar. Eu falei, mas se você ficar desse jeito e não crer nisso, naquilo, então você não vai ressuscitar. Ele falou, então beleza, eu não vou ressuscitar. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Vamos terminar por aqui? Então seria legal se algumas heresias fossem verdade. Imagina a dos mormons, você vira um deus de um planeta. Não tem o Deus, o Deus verdadeiro tal aqui para nós. Então você pode ser um igual em outro planeta. E tem os caras que te servem, de não sei o que, tal. Enfim, tudo isso aí não é verdade. A verdade está nas Escrituras e nós não podemos abrir mão disso. Por mais legal que seja, por mais mirabolante que seja, a nossa base está nas Escrituras. Então, esta é uma verdade. A nova vida em Cristo é uma bênção. É factível, é possível. Mas ela não te impede de acessar a velha vida. Não te impede. Tá certo? O que impede o ex-maconheiro de comprar um baseado de maconha? Ele esquece onde é a boca de fumo? Não. O que impede um ex-ladrão de abordar um trabalhador com arma na mão? Ele esquece como é que assalta? Ele esquece como é que aborda? Não, ele lembra direitinho. O que impede um ex-viciado de acessar o seu vício, seja ele de que natureza for? O que impede, eu digo para você, é o temor de Deus e a satisfação com Cristo. É o temor de Deus e a satisfação com Cristo. Viu o hino que nós cantamos agora há pouco? Que outro bem eu procurarei? Bem maior que Jesus eu não acharei. Já em mim está Jesus. E nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar nesse mundo enganador? Só Jesus. Só Jesus. Rei meu e fiel Senhor. É a música 473, acho que nós cantamos. Então o que nos impede é o temor de Deus e a nossa satisfação em Cristo. Estamos satisfeitos com Cristo e em Cristo. O autor do hino da harpa, hoje eu estou com a harpa na cabeça. O hino 36 da harpa, o exilado, ele diz lá pelas tantas, ele diz assim, passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas são vãos, terrestres esplendores. Eu prefiro o meu lar. Eu prefiro o meu lar. Então, o ponto alto do Evangelho, nessa tensão de velha vida e nova vida, o ponto alto do Evangelho visa substituir a frase eu não posso pela frase eu não quero. Quando você diz eu não posso, por que você não usa mais maconha? Ah, eu não posso. Por quê? Porque eu sou crente agora. E aí se o pastor souber dar um problema, ele disciplina a gente na ceia. Manda a gente ficar em pé e fala, você está cortado. Aí, se alguém falar para o pastor, vai dar um problema, então, não, eu não posso. Por quê? Não, porque minha mãe, se ela souber, porque isso aqui, eu sou casado, porque se isso aqui vazar, tal. Esse não é o Evangelho ainda, não é a nova vida ainda. A nova vida substitui o eu não posso pelo eu não quero mais isso para mim. Eu não tenho mais vontade. Eu sou outra pessoa agora e essa pessoa está totalmente comprometida com Cristo. Amém, irmãos? Segundo, hoje falando sobre sabotadores de si mesmos, segundo ponto.
vença as suas batalhas primeiro internamente. Vença as suas batalhas internamente. Aí você me pergunta assim, pastor, legal, tá interessante essa palavra aí, mas o que isso tem a ver com o Salmo 55? Ou o que isso tem a ver com Davi, que é o protagonista do Salmo? O que tem a ver com o Salmo que o senhor leu? Bom, para responder a pergunta que você não me fez, mas talvez fique pensando, eu vou pinçar alguns versículos do Salmo 55, que nós lemos agora há pouco, antes de começar a pregação. Eu vou pinçar o versículo 6, o 7, o 8, vou pular o 9, o 10 e o 11, eu vou ler o 12, o 13, vou pinçar alguns. Versículo 6, diz assim: assim eu disse, isso é o Davi, orando. Assim eu disse, quem me dera asas como de pomba, então eu voaria e estaria em descanso. Em outras palavras, eu quero sair para longe dessa situação. Versículo 7. Aí eu fugiria para longe, pernoitaria no deserto. Versículo 8. Apressar-me-ia para escapar da fúria do vento e da tempestade. Vamos saltar para o 12. Pois não era um inimigo que me afrontava. Repetindo. Pois não era um inimigo que me afrontava. Porque aí eu o teria suportado. Nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim. Porque dele eu teria me escondido. Mas eras tu, homem meu igual. Era tu, homem meu igual. Meu guia. Meu íntimo amigo. Consultávamos juntos, suavemente. Andávamos em companhia juntos à casa de Deus. O que Davi está dizendo é o seguinte. A minha luta, o meu inimigo, não são os filisteus. O texto de Davi, o Davi está orando, e ele está clamando a Deus, e dizendo, se fosse possível, eu queria ser uma pomba e voar para longe, mas não dava naquela situação. Pastor, por que não dava? Porque ele diz assim, porque não era um inimigo que me afrontava, porque eu superava, ou então eu enfrentava, o Davi era um homem guerreiro, mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. O meu problema está lá dentro de mim. Não está lá fora. Está lá dentro da minha alma. O Davi está dizendo, em outras palavras, que o seu maior inimigo não é externo. Ele está ali prostrado, ele está ali rasgando a sua alma, ele está ali orante, ele está ali reconhecendo que o seu maior algoz não é de outra nação, que o seu maior inimigo não é de outra língua, que o seu maior inimigo não é de outro time, não é de outra cidade, aliás, não é do outro quarteirão, não é da casa ao lado, não! Ele está dizendo o seguinte, esse inimigo, esse algoz, eu vou chamar aqui de homem meu igual. É um homem meu igual. É o meu íntimo. Ele está dentro de mim. Davi está dizendo que o grande inimigo que ele tinha, sobre o qual ele está orando e pedindo libertação, habita dentro dele. Os irmãos estão entendendo? Habita dentro. É o seu igual. É o seu igual. Na psicologia se tem um conceito de id e de ego. Que é um conceito que vem do alemão. É um meio complexo, mas que é o eu interior. O Davi está dizendo que ele mesmo, o seu interior, ele mesmo, sabota o plano maravilhoso de Deus a seu respeito. É isso que Davi está dizendo. Às vezes eu mesmo estrago tudo. E o meu maior inimigo, nesse caso, não são os filisteus, saduceus, perizeus, sei lá que lazeus. Ele está dizendo o seguinte, meu maior inimigo é o homem meu igual. Meu interior. Que vai comigo para a igreja. Que é o versículo 14, não é? Que vai, põe aí de novo o 14, Ney, por favor. O inimigo que vai
até a casa do Senhor comigo. É isso que ele está dizendo no 14. Consultávamos juntos, suavemente andávamos em companhia, indo na casa de Deus. Davi está dizendo que ele mesmo sabota o plano maravilhoso de Deus sobre a sua vida. Ele está dizendo que o inimigo está mais perto do que é possível. Porque está nele, dentro dele. Anda com ele. Congrega com ele. Eu acho que está muito claro já sobre o porquê o nosso assunto hoje se chama sabotadores de si mesmos. Não é verdade? Sabotadores de si mesmos. Pessoas que amam a Deus, mas odeiam como são gente, em algum sentido da vida. Pessoas que, como Davi, louvam a Deus, literalmente o Davi louvava. Louvam a Deus, mas não querem continuar vivendo como vivem. Pessoas que, como Davi, servem a Deus, entenda-se, trabalham para Deus, mas o homem interior, de alguma forma, foi corrompido. Estão sabotando a si mesmos. Estragando o plano. Atrapalhando o propósito. Então eu te convido a vencer primeiro a batalha internamente. Porque se você não vencer a batalha dentro de você, a batalha cujo campo é a sua alma, é o seu coração, é a sua mente, você não tem condição nenhuma de dar o segundo passo. Se você está oscilando entre a antiga vida e a nova, se você está, eu estou na nova vida, mas esse estar é filosófico. Esse estar é um credo, eu creio que eu estou. Mas na prática é a antiga vida. Então, pastor, o que eu faço, pastor? O que eu faço? Olha, tem uma notícia boa ou ruim? Qual que vocês querem primeiro? Hã? A ruim? Oh, vocês querem a ruim? Tá bom. Tá bom. A ruim é a seguinte, como que eu faço? Cara, não tem passe, não tem mágica, não tem voto financeiro, não tem depósito em conta de pastor. Vai ter que ser uma batalha mesmo. Essa é a notícia ruim. Você vai ter que vencer uma guerra. Sem mágica, sem terceirização, sem dizer, não, fulano lá vai orar por mim, eu dou 50 todo mês. Não existe isso, não é verdade. Essa é a parte ruim. Mas a boa, eu deixo aqui alguns conselhos para você. Conselho número 1. Coloque todas as cartas na mesa. Abra o jogo diante de Deus e limpe a sua alma de uma vez. Primeiro conselho. Coloque todas as cartas na mesa, abra o jogo. E limpe a sua alma de uma vez. O Davi, o mesmo Davi, no Salmos 32. Esse Salmo 32 é enquanto ele estava num pecado oculto. Tá certo? Enquanto Davi estava num pecado oculto. E ele vai mostrar aqui como ele viveu esse pecado oculto. Ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado, e em cujo espírito há engano. Versículo 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido todo dia. O que o Davi está dizendo aqui, gente, é que esconder o pecado, ocultar, tem repercussões físicas. Parece que eu estou exagerando, mas não estou não, é o que ele está dizendo. Enquanto eu escondi o meu pecado, eu senti no meu corpo. Os meus ossos envelheceram. Enquanto me calei, meus ossos envelheceram. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Versículo 4 ainda no final. E o meu humor se tornou em sequidão de estio.
Sabe o que Davi está dizendo? O pecado oculto mexeu com os meus ossos, com a minha carne, com o meu humor, com a minha personalidade. Eu sou outra pessoa porque eu estou com o pecado oculto. É isso que Davi estava dizendo. Quando ele escreveu esse texto, ele já não estava mais. Mas ele diz: enquanto eu escondi o meu pecado, isso mexeu com os meus humores, isso mexeu com os meus hormônios, isso mexeu com o meu sono, isso mexeu com a minha alma, isso mexeu com as minhas carnes, isso mexeu com os meus ossos. Versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. E eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até nos transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar, vou repetir, tu és o lugar em que me escondo. Tu preservas-me da angústia e me cinges de alegres cantos de livramento. Primeiro conselho: cartas na mesa, abra o jogo, limpe a sua alma. Dói. Só que vai doer muito menos do que essa dor que você já tem dia após dia, noite após noite. Segundo, respeite o que a Bíblia diz. Respeite o que a Bíblia diz sobre pecado. Bom, quando eu digo isso, Provérbios 28:13 é um texto conhecido, né? Coloca aí para mim, por favor, Provérbios capítulo 28, versículo 13. Talvez você não saiba pelo número, mas quando você vê o texto, você vai perceber que esse é velho, esse é antigo, todo mundo sabe. Quando eu digo respeito o que a Bíblia diz, o texto diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Tem gente que quer inverter as ordens. Por exemplo, ele quer não confessar porque dói, mas eu vou fazer o seguinte: eu deixo, né? Eu deixo esse pecado, e daqui 10 anos eu conto que uma época eu vivi assim, e tal, e assim eu me resolvo, não me exponho, e está tudo certo. Mas aqui é uma fórmula. Isso aqui, Provérbios 28:13, é uma fórmula. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não é aquele que alcança misericórdia, deixa para confessar como forma de testemunho. Não. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, segundo conselho, respeite o que a Bíblia diz. Terceiro conselho, trabalhe para a glória de Deus. Irmãos, a nossa igreja, eu vou falar só da nossa igreja, da Germina. A nossa igreja é uma igreja muito esquisita, diferente de outras denominações, num sentido. Eu vou tentar explicar. Vem um monte de gente aqui na nossa igreja, desiludido, chateado, escandalizado, com N motivos pelas quais viram ou passaram. Certo? Aí eles vêm, aí falam: não, tá bom, irmão, seja bem-vindo. Aí ele come a palavra, aprende, e aprende. Só que não levanta o bumbum da cadeira para fazer nada. Um montão de gente está na igreja, mas não faz nada. Aí termina o culto, vem aqui: irmãos, vamos visitar o lar dos velhinhos. Não vai. Irmãos, vamos evangelizar não sei aonde. Não vai. Irmãos, vamos limpar a igreja. Não vai. Irmãos, vamos pintar a casa do irmão fulano.
Não vai. Irmãos, vamos fazer um almoço no seu lado? Não vai. Irmãos, vai ter batismo nas águas, é o principal evento, porque aí tal. Não vai. Irmãos, nós vamos fazer uma viagem missionária e não sei o que lá. Não vai. Irmãos, a gente vai fazer uma reunião de oração e você que precisa de oração, não vem. Irmãos, nós vamos fazer um culto assim de missões, não participa. Irmãos, as irmãs vão fazer um jantar, não vai. Os homens vão chegar, não vai. Os jovens vão se unir, não vai. Aí come na palavra, aprende. Para quê? Para quê? Especialmente você, irmão e irmã, que está me olhando com o olho desse tamanho agora, e que não faz nada no reino, apenas vem aqui e come a palavra. Está na hora de trabalhar, meu filho. Está na hora de trabalhar, minha filha. Acha um grupo aqui da igreja. Acha um ministério. Acha alguma... Você está com dificuldade? Me procura. Procura o Vanessa, procura a pastora Cris, procura o presbítero Luciano. Procura a liderança da igreja. Só olha, eu estou aqui à toa. Não tenho o que fazer. Põe meu nome em algum lugar aí. Você vai ver se a gente não acha alguma coisa para você fazer em 2 tempos. A gente acha ou não acha? Acha. Mas o que tem de gente que está vivendo uma vida de vagabundagem espiritual, não é brincadeira. A pessoa pega a Bíblia aqui e vai pegar ela de novo só domingo. Aí, vem aqui na igreja, alguém prega, traz a palavra. Rapaz, que palavra. Olha, pastor, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Porque não sei o quê. Aí eu fico olhando, falo, certo. Não, pastor, porque essa igreja estou entendendo. E aí? Tá, e você agora? O que você está fazendo? Hoje, o que você está fazendo? Você está envolvido no que aqui? Você está envolvido no quê? Porque serviço tem. Você quer um conselho? Trabalhe para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu vou parar os conselhos aqui, que é um monte. Vou mais um. Leia as Escrituras. Leia as Escrituras. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu desafio você. Mesmo que você está semi-analfabeto, eu desafio você numa coisa. Você não precisa ser teólogo, não precisa saber grego, não precisa saber hebraico, apologeta, apologista, não precisa nada disso aí. Eu escolho um livro, se você quiser participar desse desafio, eu te dou um livro, falo assim, leia esse livro da Bíblia e daqui 1 semana me fala quantas mensagens Deus não te deu nesse texto. Quando eu falo mensagens que Deus te deu, eu estou dizendo o seguinte, não é só informação bíblica, é quantas coisas Deus não está falando com você na leitura do texto. Porque, gente, é batata. Você quer que Deus fale com você? Pega a Bíblia, abra a Bíblia e come, meu irmão. Leia a palavra. Leia a palavra. O salmista dizia, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra de Deus. Leia a palavra, o crente anda na palavra, ele medita na palavra, ele lê a palavra, Deus fala na palavra, ele confirma na palavra, ele fala com você, levanta você na palavra de Deus. Não tem magia, não tem mágica. Pastor, mas o que livro? Pode ser, por exemplo, lá no Antigo Testamento, fala um livro aí, leia o livro de Josué. Eu duvido que Deus não vai falar com você. E cada capítulo você tira 2, 3 pregações. Você que inclusive nunca pregou, você vai tirar. Porque Deus fala, meu irmão. Está na palavra, a vida na palavra de Deus. Penúltimo, para a gente encerrar. Mantenha uma vida de oração. Mantenha uma vida de oração. Sem oração, não vence. Sem oração, não funciona. Sem oração, você não tem força nem vigor espiritual. Sem do joelho dobrado, sem clamar, sem chorar, sem confessar, sem falar, sem rasgar o coração, dificilmente. Não dá. Você não vai vencer. Não vai funcionar. O Davi está dizendo o seguinte, eu tenho um inimigo, mas o inimigo não é outra nação. É o amigo meu igual, que fica dentro de mim. E é na oração que você rasga o seu coração. Eu tenho que encerrar. Último,
Vigie em suas palavras e em sua vida. Tenha uma vida de vigilância. Fale menos bobagens. Julgue menos. Ame mais. Abençoe mais com as suas palavras. Seja bênção na vida de alguém. Deus não te chamou para juiz da igreja. Não tem esse cargo lá nos cargos, lá nos chamados ministeriais, não tem cargo de juiz. Só existe um juiz. E esse juiz não é você, é Deus. É Deus. Eu queria continuar, mas não dá. Eu espero em Cristo que você se posicione a respeito dessa palavra. Os sabotadores de si mesmos. O Davi está dizendo, a minha oração é por uma situação que está dentro de mim e está sabotando a minha vida espiritual. Que a gente possa mudar baseado na palavra e que seja assim em nome de Jesus. Amém.